A pedagogia social, ela traz em si uma visão de ser humano e de desenvolvimento baseada na antroposofia. E isso faz toda uma diferença da forma como ela olha, né, e nomeia os processos de desenvolvimento, tanto das pessoas individualmente, como dos grupos e das organizações. Então, ela tem esse olhar para o processo vivo, né, para aquilo que é orgânico. A pedagogia social tem a ver com a educação de adultos, né, de como os adultos podem se autoeducar a partir daquilo que eles percebem, né, no encontro com o outro, e desenvolver então as habilidades sociais que os permitem então ser mais protagonistas e co-criadores de uma realidade social, né? Se apropriar e se apropriar desse contexto. A pedagogia social iniciou no Brasil, basicamente um seminário em 1979, que impulsionou o movimento aqui, e desde então esses seminários continuaram. Eu gostaria de poder lembrar um pouco do primeiro seminário em 1979. O que nós podemos fazer para viver em sociedade de uma maneira mais inteira, né? E essa foi a justificativa para os seminários de pedagogia social na época. Se olha para a questão social de forma a integrar essa imagem de desenvolvimento do próprio ser humano, também do ponto de vista da sua espiritualidade, da realidade espiritual. Me chamou bastante a atenção o clima dos encontros, que era um clima tipo, encontrei a minha turma, e era de todos, era assim, né? Então foi difícil a gente sair de lá desse seminário para voltar para o mundo. Meu nome é Berenice, eu faço parte do primeiro grupo da pedagogia social em 79, um casal Lex e Johanna Boss. A pedagogia social é o meu berço, então eu trago, porque a minha formação acadêmica é em ciências sociais, eu sou licenciada, e eu trago dentro da formação biográfica todo um caminho que é o caminho que a gente percorre com a pedagogia social. Então, olhar a biografia desse ser não só como um indivíduo, mas como um ser social. Isso é uma coisa que eu carrego e que eu tenho com muita intensidade na minha vida. A pedagogia social ela é muito útil para todo mundo, porque ela capacita, né, e conscientiza a nossa atuação individualmente e socialmente. Então, você pode então ter uma atuação mais agregadora, da mesma forma que construir novos acordos e novas formas sociais que abarquem a necessidade do grupo e expressa através do posicionamento de cada um. Impulsiona bastante o protagonismo e o espaço de cada um e a composição de um todo a partir das diferenças. Nessa associação de pedagogia social, eu presenciei algo muito significativo, que foi o sentimento de que minha voz, meu conteúdo é ouvido, tem valor no meio de outras pessoas. Eu de verdade aprendi que todas as vozes têm importância. Isso não como uma teoria, mas as pessoas me ouviram. Depois de ter feito seminários, esse lugar de entender o desenvolvimento humano, de se relacionar com as pessoas, de olhar para o futuro, essa maneira de olhar para o futuro, tudo isso ficou presente na minha vida. A gente aprende a se fazer perguntas, a gente aprende a considerar tudo que se passa dentro de nós como algo importante, que pode indicar coisas importantes a nosso respeito daquilo que já somos e também caminhos futuros.
Eu conheci a pedagogia social em 2006, na escola Waldorf Moara, onde meus filhos estudavam, num grupo de estudos de pais, e eu fiquei completamente encantada com o que eu pude vivenciar, né? Eu já trabalhava com educação popular, né, e metodologias participativas, e aí, para mim, eu vi que a pedagogia social seria um diferencial dos meus trabalhos, né? Principalmente pela linguagem da arte, do aprofundamento na essência, no sentir. Então, eu fui me aprofundando e estudando, participando de várias formações, e desde então, a pedagogia social permeia todos os meus trabalhos, com maior ou menor intensidade, e também tenho a pedagogia social como um aliado aí na minha jornada de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que a APS ela traga uma transformação social e cultural para qualquer participante que engaje com ela e que possa usar um tempo precioso de sua própria vida para também se engajar com outros, né, e realizar essas trocas. Eu conheci a pedagogia social aos 41 anos, mas o meu encontro com a pedagogia social é um encontro diário, um encontro instantâneo. A pedagogia social, para mim, ela significa um encontro com o reconhecimento da luz interna que eu tenho com aquilo que a pedagogia social me ajuda a iluminar em mim, essa relação do fora e dentro. Por isso que eu digo que a pedagogia social é um encontro de reconhecimento. Eu tive conhecimento sobre a pedagogia social num seminário de introdução em 1999 e a partir daí me vinculei às atividades da Associação de Pedagogia Social, a APS. Trabalho com comunidades de agricultores familiares, sem-terras, quilombolas, indígenas, e também sou ativista social, militante das causas sociais, e a pedagogia social é uma ferramenta muito importante para esse trabalho. Quando eu me encontrei com o Seminário de Pedagogia Social, para mim foi como um processo de maturidade, um processo dessa maior idade que a gente entra. Não na idade física, mas nessa idade emocional, nessa capacidade de eu me apropriar da minha própria vida, de eu tomar as minhas decisões, avaliar os meus ideais e como que eu trago isso para a minha vida, né? Então, ter essa consciência dessa cocriação e principalmente dessa responsabilidade, né, que a gente tem sobre a nossa vida. E esse processo todo foi muito especial, foi um grande presente, porque ao mesmo tempo que eu vivenciei o meu processo interno, pessoal, também tem esse processo que a gente convive com as outras pessoas. Então, acontecem duas coisas simultaneamente, né? E nessa vivência da inter-relação com os outros, né, com essa interconectividade, como somos todos também interrelacionados, a gente entende esse processo da responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida e sobre a minha atuação na sociedade em que eu vivo. Porque como estamos todos interrelacionados, a minha atitude, a minha postura, a minha condução vai interferir, vai afetar nas minhas relações e na sociedade que eu vivo. Encontrar com a pedagogia social foi algo muito importante na minha vida, importante e impactante pela linguagem, pelo conteúdo e pelas pessoas. A pedagogia social abriu para mim portas profissionais, eu pude trabalhar em projetos vinculados à antroposofia. Aos poucos eu fui descobrindo a minha via, que é a parte econômica e financeira. Tenho me dedicado bastante à economia associativa e encontro na Associação de Pedagogia Social e com os amigos da APS um lar, um lugar onde eu posso conversar, um lugar de diálogo e um lugar de busca desse social mais saudável para todos nós.